Tudo bem? Como vai? Quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo e como tem sido bom a gente poder compartilhar coisas boas de um mundo com tantas coisas difíceis, tantas coisas tristes, tantas coisas desafiadoras. A gente ter o privilégio e a oportunidade de compartilhar coisas boas faz com que a vida possa manter viva a esperança. No episódio anterior, no vídeo anterior, a gente falou sobre o tema sobreviventes. E nos comprometemos a continuar falando sobre esse tema. Lá no primeiro episódio, nós falamos sobre os conflitos. E hoje nós queremos falar um pouco que somos sobreviventes. Pessoas, seres sobreviventes à nossa própria espécie, sobreviventes aos homens. Quanto que isso é difícil, enquanto é extremamente importante, mas muito desafiador a gente construir bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros. O quanto que a cada dia a gente precisa regar com carinho, cuidar com carinho, para que possamos ter relacionamentos de amizades concretas, reais. Quantos amigos, quantas amigas verdadeiras você tem? Quantos que necessariamente eu tenho? Estou falando daquelas pessoas que seja qual for a circunstância da nossa vida, qual seja o momento, qual seja a nossa natureza, a nossa condição material, de saúde, de desafios, aquela pessoa está ali do nosso lado, haja o que houver. Você tem essas pessoas? Eu tenho essas pessoas. Construir relacionamentos não é uma tarefa fácil. Nós podemos, às vezes, muitas vezes, querer e até investir nisso, mas alcançar esse objetivo vai muito além do nosso querer também, porque vai depender do que o outro, a outra, vai se dispor a ter essa intimidade, essa afinidade conosco. Mas, por outro lado, levantar inimigos ou pessoas que querem fazer com que a nossa vida não prossiga, ou até mesmo seja destruída, isso a gente não precisa fazer esforço nenhum. Brotam, surgem, porque a natureza humana, ela está muito mais impregnada de nós lutarmos uns contra os outros, do que necessariamente de estendermos as mãos e ajudarmos uns aos outros. Por isso que esse tema, sobreviventes, nesse momento, é aquilo que nós estamos tentando compreender e como podemos mudar o sentido da tristeza desse mundo, porque, como pessoas, estamos sendo sobreviventes a elas. Há uma experiência na Bíblia, entre tantas outras, que nos dá um entendimento muito objetivo para esse momento, que nos requer falar de maneira objetiva. Um dos profetas da Bíblia, chamado Daniel, e lá no seu próprio livro, o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 6, tem uma experiência muito clara relacionada a isso. O grande rei Dario, o rei da cultura persa, dos medos, ele tendo a dimensão do seu reino, ele resolveu distribuir responsabilidades, nomeando 120 príncipes no seu reino. E escolheu 3 reis para estar liderando com ele. E dentro desses 3 reis havia um, Daniel, e que ele não era natural da Pérsia. Ele não era um medo por descendência, mas ele era da linhagem de Israel. Estava ali na Pérsia
com o seu povo como escravo, mas ele alcançou tamanho destaque que o rei Dario confiou nele a responsabilidade de ser um presidente no seu reino, e destacado. E lá no texto está revelado que Dario, inclusive, estava preparando para Daniel assumir a responsabilidade de todos os reinos. Imagina o que isso alcança: a confiança do rei, mas também o ciúme dos outros. E o que eles planejam então nesse momento? Como que nós vamos acabar com esse homem? Como que nós vamos julgar ele por terra? E aí veio então a natureza humana. E eles imaginam tudo que poderia então fazer para colocar Daniel e derrubá-lo, tirar qualquer tipo de oportunidade para a vida dele. E o que acontece então? Que eles fazem? Pesquiso na vida dele, pesquiso na sua família, pesquiso nas suas atitudes, e ele era um homem reto. Não encontraram nada. Mas havia uma característica nele, que então foi aí que eles foram buscar uma oportunidade. Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele chegava até uma dos seus quartos com a janela aberta, voltada para Jerusalém, ele ajoelhava e orava a Deus. E agradecia a Deus rigorosamente. Então aqueles reis, eles articularam entre si, juntamente com os demais príncipes, e fizeram o seguinte: olha, vamos planejar contra Daniel. E o que eles fizeram? Chegaram para o rei Dario: rei Dario, o que o senhor poderia fazer? Deveria decretar 30 dias em que ninguém do reino poderia tomar qualquer atitude de consultar a quem quer que seja, se não fosse o rei, como atitude de reconhecimento do seu poder, da sua autoridade. E aquilo achou bem ao coração de Dario, ele não viu mal nenhum em relação a isso, e promulgou essa lei. E o que essa lei tinha por trás dela? Um mecanismo para poder então colocar Daniel diante de uma circunstância para poder aprisioná-lo, para poder destruir. E essa lei saiu, e Daniel continuou rigorosamente indo lá com a janela aberta para adorar o seu Deus, orar a ele e agradecer a Deus. Então eles foram como testemunhas pessoais e presenciaram aquilo e levaram para o rei. Rei, o que o senhor publicou? Que qualquer um que fosse buscar conselho ou adorar qualquer Deus nesse período seria lançado na cova dos leões, porque estava desobedecendo o mandado do rei. E nós temos aqui uma acusação. Como assim? Qual a acusação? E apresentaram Daniel. E o rei Dario, ele ficou tremendamente triste, porque amava Daniel, mas teve que cumprir a sua palavra, e lançou Daniel na cova dos leões. E passou a noite inteira, aquela noite, orando e jejuando, e clamando dessa maneira, mesmo sem entender, que o Deus de Daniel, que ele tanto adorava, pudesse livrá-lo dos leões. O que você imagina que aconteceu? Exatamente isso. Nenhuma fera, nenhum leão tocou em Daniel. E amanheceu o dia, e imediatamente o rei levantou e foi correndo para a prisão, para ver o que havia acontecido com aquela pessoa que ele mais amava no seu reino, Daniel. E quando ele chegou, ele começou a gritar: Daniel, Daniel! E aí Daniel, lá no meio da cova dos leões, gritou: eu estou aqui. Então Dario viu o quanto que tem o poder de Deus para socorrer, para amparar a vida de um servo dele. E imediatamente ele mandou chamar todos os outros que planejaram isso contra Daniel, para trazê-los junto com toda a sua linhagem. E falou: então eu entrego vocês agora na cova dos leões. E diz o texto que eles nem chegaram ao fim da cela, e os leões começaram a devorar a todos. As pessoas podem querer acabar com o seu sonho. As pessoas podem querer acabar com a sua vida. Mas o que nós podemos prometer a você, não por nós mesmos, mas pelo aquilo que já é uma prova viva e concreta do próprio Deus vivo, o nosso Deus, é que se os seus sonhos, se os meus sonhos, se a sua vida, a minha vida, estiver conforme aquilo que é o ideal, a vontade de Deus,
não levantará homem algum, mulher alguma, que poderá planejar contra você ou contra mim para nos destruir. Porque como Deus fechou a boca daqueles leões, muito mais do que a fera que estava lá, as feras que estavam lá. Na verdade, Deus, ele cerceou e parou a investida de homens contra aqueles que são os seus escolhidos e ungidos. A Bíblia fala que não haverá quem possa tocar no ungido do Senhor. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Muito mais do que entendemos que estamos sobrevivendo às adversidades desse mundo, nós precisamos entender que quando estamos sobrevivendo a tudo isso e sobrevivendo aos próprios homens, se a nossa vida é em função daquilo que nós adoramos ao Deus vivo, ora, não haverá nada, nem feras, nem seres humanos, nem nada, como diz o apóstolo Paulo, que nos poderá tirar da presença e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos sobreviventes, mas somos muito mais sobreviventes quando cremos que sobrevivemos porque continuamos vivendo o sonho de Deus na nossa vida. Eu na minha vida, você na sua vida. E aí eu posso afirmar para você e entender isso para a minha vida. A janela da sua vida todos os dias abre para buscar a Deus acima de todas as coisas, então o seu sonho não será destruído. O meu não será destruído. Um forte abraço, se você está sobrevivendo assim a esse mundo. Deus abençoe.